Continuamos con el trabajo que nos traen los compañeros de la Asociación Portuguesa de la Castaña, que va a presentar Rui Carneiro, cuando quieras. Boa tarde a todos, o meu nome é Rui Carneiro e venho-vos aqui falar um bocadito sobre a tinta. Este trabalho é desenvolvido pela UTAD, pela Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, e também sou colaborador da REFCAST, da Associação Portuguesa da Castanha. E o trabalho trata-se da avaliação do efeito combinado de fosfito de potássio com Brassica carinata em castanheiros atacados por Phytophthora cinnamomi. O objetivo deste trabalho é conhecer a eficácia do tratamento combinado de endoterapia e a aplicação ao solo de pellets de Brassica carinata na recuperação de castanheiros com sintomas e conhecer os impactos do tratamento na combinação de endoterapia e a aplicação ao solo de pellets de Brassica carinata nas ectomicorrizas. A Phytophthora cinnamomi é um género que abrange um conjunto de espécies homicetas que atacam o sistema radicular de diversas plantas. No castanheiro, a Phytophthora cinnamomi provoca a chamada doença da tinta, como vocês já devem saber. O nome desta doença deve-se à cor escura que se forma nas raízes, fazendo lembrar a tinta. O sistema radicular fica seriamente danificado, impede a absorção de água e nutrientes e os castanheiros apresentam sintomas semelhantes ao do stress hídrico. Isto é o aspecto de umas raízes afetadas por Phytophthora cinnamomi, onde apresentam esta cor escura que faz lembrar a tal tinta. O local deste estudo é no concelho de Trancoso, pertence ao distrito da Guarda, é perto da Serra da Estrela. O concelho tem uma altitude entre os 397 metros e os 985, estamos a falar de uma zona de montanha. Os solos têm natureza granítica, com um pH médio entre os 4,7 e teores médios de matéria orgânica de 3,4. Neste estudo foram estudados 6 locais. Aqui aparecem apenas 5 porque o local aqui FM divide-se em 2 locais, isto porque aqui o FMB são castanheiros que têm mais de 50 anos e na parte aqui do FMA apenas alguns castanheiros, que é uma zona que está a ser reconvertida para Novo Souto com porta-enxertos híbridos, com castanheiros até 20 anos. Agora vou falar aqui um pouco do procedimento. O trabalho vou-vos apresentar mais à base do procedimento, porque os resultados ainda são muito preliminares. Foi elaborado um calendário de trabalho. Em julho de 2020 foi feita a identificação das árvores a estudar. No total foram estudadas 41 árvores, onde foi feito um primeiro tratamento e recolhas de amostras de solo, folhas e raízes. Foram desenvolvidos três tratamentos. Um grupo de castanheiros com tinta tratados, cerca de 20 castanheiros. Queríamos que este grupo fosse grande. Um grupo de castanheiros com tinta sem tratamentos, apenas 9 castanheiros, e um grupo de castanheiros aparentemente saudáveis. Isto porque estamos a falar de zonas que estavam altamente atacadas com tinta e era um pouco complicado ter um grupo saudável. Queríamos uns castanheiros que tivessem um aspecto de castanheiros saudáveis. Foi feita a identificação das árvores, identificada a idade, o tipo de maneio de solo, se era mobilizado, não mobilizado, que pastagem tinha, o número de perfurações que foram feitas nos castanheiros, ou seja, as perfurações para a inserção das seringas, e foi estabelecida uma escala, que é através de uma escala visual. Penso que o colega de manhã apresentou uma escala parecida com esta, em que temos o 0 é um castanheiro saudável, o 1 um castanheiro pouco atacado, o 5 um castanheiro muito atacado, e o 6 já representa um castanheiro morto. Esta é a escala, uma escala que já existia e já estava a ser usada em Portugal para a avaliação de castanheiros com tinta. Temos aqui no nível 1, onde apresentam castanheiros com um nível de ataque até 20%, ou seja, onde as folhas de cima do castanheiro já apresentam, as folhas ficam caídas e já apresentam os primeiros sintomas de tinta. Um nível 2 de ataque entre 20% e 40%, onde a copa geral já apresenta ali falta de folhas.
E um nível 3, onde já nos aparecem pernadas, ou seja, ramos que não têm folhas, ramos secos. E um nível 4, onde já temos vários ramos secos e com algumas folhas na copa. No nível 5, já com um ataque muito severo, mais de 80%, podemos dizer que aqui o castanheiro já quase não tem salvação, apresentou apenas algumas folhas muito pontuais. No grupo de castanheiros com tinta tratados, o grupo tem 20 castanheiros. A principal finalidade deste tratamento é recuperar castanheiros com boas produções e que apresentam sintomas de infecção. O tratamento consiste na aplicação de fosfito de potássio por endoterapia e a aplicação ao solo de pellets de Brassica carinata. O fosfito de potássio vai estimular as filtroalexinas da planta e inibe a propagação da doença no sistema radicular. E os pellets de Brassica carinata atuam por biofumigação, inibindo o crescimento do fungo e a germinação dos esporos no solo. Aqui está representada a aplicação do fosfito de potássio por endoterapia. Foram feitos furos nas árvores, onde foram colocadas as seringas com uma diluição de fosfito de 5 vezes. Depois foram colocados uns tacos nos furos e uma pasta de enxertia para selar a ferida. Aqui a aplicação de pellets de Brassica carinata ao solo foi sempre feita na projeção da copa. Foi feita a recolha de folhas para análises bioquímicas de pigmentos, clorofila A, clorofila B e carotenoides e também de fenóis. E foram feitas também análises de nutrientes minerais, isto para posteriores correções ao solo. Recolhas de amostras de solo para análise química para as correções de solo. E foram feitas também análises às raízes, análises à lupa da infecção de Phytophthora cinnamomum e análise à lupa do estado das ectomicorrizas. Podemos ver aqui um sistema radicular sem ectomicorrizas e um sistema radicular com ectomicorrizas. A importância do estudo das raízes é um local onde ocorre a infecção de Phytophthora cinnamomum, sendo importante a avaliação do estado das raízes antes do tratamento e depois do tratamento. A avaliação dos fungos ectomicorrízicos antes e depois do tratamento, de forma a perceber o impacto da Phytophthora, e o estudo do impacto da endoterapia e da aplicação de pellets de Brassica carinata, uma vez que são produtos fungicidas, no impacto nas ectomicorrizas. Em setembro de 2020 foram feitas medições de potenciais hídricos e feitos testes ao GIP, ou seja, foram feitos os potenciais hídricos de ramo e foram medidos os índices de performance, os testes ao GIP, de stresses aos castanheiros com recurso ao fluorómetro. Em março de 2021 foram feitas correções de fertilidade de solo. As correções foram sempre feitas de acordo com uma análise de solos e foram feitas correções de minerais, pH e matéria orgânica. A matéria orgânica é importante, que é para melhorarmos a instalação de populações microbianas antagonistas de Phytophthora cinnamomum. Em agosto de 2021 foi feita uma nova caracterização do grau de infecção das árvores, um segundo tratamento e recolhas de amostras de folhas e solo. Em outubro de 2021 foram medidos potenciais hídricos e feitos novamente os testes ao GIP. Para 2022 está previsto fazermos testes à Phytophthora e recolha de raízes para análise em laboratório. Os testes da Phytophthora, nós fizemos um pequeno teste em castanheiros anteriormente tratados com esta metodologia e os resultados destes testes indicam ser bons indicadores da Phytophthora na planta. No 1 podemos perceber que o teste deu positivo à presença de Phytophthora, isto num castanheiro não tratado, e o 2 deu negativo num castanheiro tratado com este processo de endoterapia. Claro que estes testes vão ser feitos agora em maior quantidade.
Agora vou apresentar aqui os resultados. Os resultados ainda são um pouco preliminares porque só refletem um ano de tratamento, sendo que o segundo ano de tratamento foi no verão passado. Isto de acordo com a escala de 0 a 6, em que temos um castanheiro, o 0, o castanheiro saudável, o 1 pouco atacado, o 5 já muito atacado e o 6, o castanheiro morto. Aqui temos um nível de infecção em castanheiros considerados saudáveis, ou seja, como aconteceu, os castanheiros foram considerados saudáveis por análise visual da copa. Quando este ano fizemos uma nova avaliação, percebemos que 3 castanheiros passaram para nível 1 de ataque, não estando mais saudáveis. Relativamente aos castanheiros com tinta sem tratamento, tivemos aqui uma média que aumentou de 2,33 para 3,67, ou seja, os castanheiros aqui maioritariamente encontravam-se em nível 3 e eles passaram para nível 4 e mortes. Tivemos 3 mortes, 3 castanheiros. Já nos castanheiros com tratamento de endoterapia e Brassica carinata, aqui conseguimos perceber 2 coisas. A média baixa, mas conseguimos retirar daqui 2 coisas. Que os castanheiros estavam praticamente todos a nível 3 e que foram decrescendo normalmente 1 grau. Passaram do nível 3, passaram para nível 2, a grande maioria. Nível 2 passaram para nível 1 e nível 1 passaram para saudável. Mas quando olhamos para os castanheiros nível 4, ou houve um processo de estabilização, ou subiram 1 grau, ou desceram. Neste caso aqui, foram retirados todos os castanheiros que estavam a nível 4 e o seu correspondente no ano seguinte, e conseguimos perceber nitidamente que os castanheiros que estavam de nível 3 baixaram sempre 1 grau, até nível 3. E a média aqui já passa de 2,5 para 1,79, isto com apenas um tratamento de endoterapia e Brassica carinata. Isto permite-nos perceber que o tratamento demonstra-se ser mais eficaz nos primeiros 3 níveis de infecção. Agora, olhando para a idade dos soltos. Quando olhamos aqui para os castanheiros jovens de 0 a 20 anos, aqui dos 0 aos 20 anos, no tratamento, conseguimos perceber que houve um decréscimo aqui de cerca de 16%. E nos de 20 aos 100 anos, nós não tínhamos castanheiros com mais de 100 anos, não tínhamos castanheiros centenários, houve um decréscimo de 22%. Já quando olhamos para os castanheiros não tratados, dos 0 aos 20, conseguimos perceber que houve um aumento de cerca de 122%, e dos 20 aos 100 um aumento de 8%. Isto também permite-nos perceber que os castanheiros adultos têm uma maior resistência à fitóftora por terem também um sistema radicular muito mais desenvolvido do que propriamente os castanheiros mais jovens, daí terem uma infecção mais lenta. Quando olhamos para o tipo de maneio de solo, se é mobilizado ou não mobilizado, nos castanheiros tratados com tinta, conseguimos perceber que há aqui um decréscimo de menos 16% do ano 2020 para o ano 2021 e um decréscimo de menos 24% no não mobilizado. Não são diferenças muito grandes entre um e outro, mas quando olhamos para os castanheiros com tinta, conseguimos perceber que nos mobilizados temos um aumento de um ano para o outro de cerca de 64% e no não mobilizado um aumento de 42%. Ou seja, que as mobilizações afetam imenso no processo de infecção. Aqui, quando olhamos para as clorofilas, temos que ter sempre em comparação os castanheiros saudáveis, até porque os anos foram muito diferentes um do outro. E, regra geral, para os castanheiros tratados tivemos sempre um decréscimo de degradação de clorofilas de cerca de 20%. Já no primeiro ano, para os com tinta, temos um decréscimo de cerca de 20% também, mas quando olhamos no segundo ano temos um decréscimo de cerca de 50%. Isto indica que nos castanheiros com tinta houve uma maior degradação de clorofilas. A razão clorofila A, a clorofila B manteve-se constante, não houve grandes alterações. Quando olhamos para os carotenoides totais, um pouco como acontece na clorofila, há aqui uma degradação da
da clorofila de cerca de 50%, ou seja, conseguimos perceber aqui que não há síntese de pigmentos, não há uma síntese de pigmentos eficiente por parte das plantas nos castanheiros com a tinta. E a razão clorofila carotenoides, como baixam as duas à mesma escala, mantém-se também constante. Quando olhamos aqui para os potenciais hídricos, o primeiro ano foi um ano que foi muito severo em termos de condições climáticas. Os castanheiros não são regados e encontravam-se praticamente todos ao mesmo nível, ou seja, estavam com níveis de stress hídrico bastante elevados todos. No segundo ano já conseguimos perceber que este ano foi um ano muito mais chuvoso, houve muito mais água. Conseguimos perceber que há um maior stress hídrico nos castanheiros com tinta face aos castanheiros tratados. Conclusões. Os resultados ainda são um pouco preliminares, ainda faltam aqui apurar novos resultados, mas isto já nos permite perceber que o tratamento combinado de endoterapia de fosfito de potássio e pellets de Brassica carinata são eficazes em árvores nos estados iniciais de infecção, ou seja, em estados iniciais de 1 até ao nível 3. Muito obrigado a todos, obrigado à organização pelo evento e pela oportunidade. Pronto, estou aqui para esclarecimentos. Bueno, felicitar a todos los ponentes por la tarde y mi pregunta iba dirigida hacia Rui. No sé si quieres que te hable en portugués o, bueno, te hablo en español y si no entiendes algo... Em português era ótimo. Está bem. Só tinha algumas perguntas para você que são em relação com a endoterapia que vocês utilizaram no seu estudo. É uma mistura já comercial preparada ou vocês fazem o composto? Não, é um produto comercial e depois é diluído 5 vezes em água. Mas é um produto comercial. Ok. Em que percentagem ou que dose é que tem o produto final na aplicação? Se ele é... 1 para 5. Está bem. A seguinte pergunta só era, vocês, se não entendi mal, vocês fizeram uma correção do pH no solo, mas fizeram nos 2 sítios onde fizeram os tratamentos com endoterapia e a Brassica e também no controlo. Ou só fizeram em umas ou outras? Estou a falar porque com a correção do pH pode estar a influir na patogenicidade da Phytophthora cinnamomum. Sim. Não, a correção do pH foi feita no solto todo. Foi geral. Okay. E a correção de fertilidade também. Ok, está bem. E já só para finalizar, vocês vão testar a presença da Phytophthora cinnamomum por via de isolamento das raízes que estiverem lá ou só vão fazer com estes testes? Eu estou a dizer porque nós já testamos os testes rápidos que você mostrou nas fotografias e lá com esses testes tem um problema que também detectam pítium e por acaso podem dar falsos positivos e por acaso só por confirmar se poderiam fazer isso, não sei. Obrigado. Está-se a fazer também a identificação da Phytophthora por análise, mas também, lá está, vamos fazer os testes só no final, para dar uma ideia geral de todo o trabalho. Ok, está bem, obrigado.